Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. A paz do Senhor Jesus, meus caros irmãos, nós vamos aqui iniciar o nosso episódio do Tema Livre, do TrueCast Podcast. Eu me chamo Joeliton, eu sou um membro aqui da IPUB Xaxim e apresentador do Tema Livre. Quero que você sempre nos acompanhe toda sexta-feira às 20 horas, né? Peço que você se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe a nossa página. Hoje nós temos um tema aqui um pouquinho interessante e até um pouco polêmico também. E para nos ajudar aí nessa apresentação e nesse discorrer desse assunto, tenho aqui o pastor Anderson. Pastor Anderson, dá uma saudação para nós. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Você que está aí assistindo mais esse programa, nosso muito obrigado por você que está apoiando, divulgando e compartilhando. E quero te desafiar. Quem sabe você consegue compartilhar para pelo menos aí 3 pessoas, né? Passa esse vídeo para ele poder entender, poder compreender a profundidade das Escrituras. Né, irmão Joelito? Porque até o logo aqui, né? E o tema aqui, ó, TrueCast, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. E quero agradecer já ao pastor Anderson por ter acertado esse pedido nosso, né? Porque esse tema ele vem sendo aí repercutido na internet. E nós queremos aqui entender um pouco mais sobre o que a Escritura diz, né? E o que está acontecendo, né? Com toda a igreja, né? Não é somente aqui, mas acredito que no mundo inteiro está tendo uma mudança no pensamento da igreja. E para iniciarmos então esse assunto, né? Eu quero aqui deixar que as pessoas entendam o porquê desse assunto, né? Então vou introduzir aqui o motivo, né? Então o primeiro motivo é a Igreja de Santa Catarina, né? Ela liberou um espaço para um tatuador, né, fazer uma tatuagem nos membros dessa igreja, né? E nós entendemos que talvez isso seja um caminho errado, o início de um caminho errado. E a primeira pergunta que eu faço para o pastor é: o que a Bíblia nos fala sobre tatuagem, pastor? Ok. Então, esse é um tema, de fato, que ele era sedimentado na igreja, ou seja, ninguém nem pensava em discutir sobre esse tema tatuagem na igreja cristã, principalmente dos últimos séculos, né? A igreja primitiva, isso não sei se era comum, mas na igreja moderna, até a década de 50, 60, todo mundo não discutia esse assunto. Porém, lentamente foi se introduzindo essa prática no mundo da tatuagem e ela acabou fazendo parte agora de algumas profissões, por exemplo, que não aceitavam a tatuagem. O exemplo disso são os militares, né? Você não podia ter tatuagem, você nem entrava na corporação. Hoje já está mais aceito. E também, felizmente, adiantando já aqui a minha opinião, ele já foi sendo aceito na igreja, né? E não falo com relação àquele que tinha tatuagem, se converteu e veio para Cristo, né? Vamos fechar as portas, não é isso. Mas é aquele que está na igreja, conhecedor, e opta por isso. Eu creio que essa seria a maior resposta, já relacionada a essa igreja de Santa Catarina, né? Não sei qual é o ministério, eu vi o vídeo, também fiquei bastante chocado com isso, né? E daí nós temos que recorrer, como você perguntou, às Escrituras. Então, o ponto de partida, obviamente, nós entendermos o que Deus pensa sobre
a tatuagem? O que ele pensa sobre isso, né? Isso é uma lei antiga, uma lei nova, é algo do caráter de Deus, o que é? Então, o texto básico, né, que alguns inclusive refutam, está lá em Levíticos 19, versículo 28. E por que o pessoal refuta esse texto? Pelo fato dele estar ele está fazendo parte do Antigo Testamento, né? Então, alguns... É Levítico o quê, pastor? Levítico 19, versículo 28. Eu vou ler aqui, ó. 19, 28. Perfeito. Diz assim, ó: pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, e nem fareis marca alguma, nenhuma, sobre vós. Aí termina: eu sou o Senhor. Então o texto aqui, esse texto ele pega duas vezes a tatuagem. Porque antigamente a tatuagem possivelmente não era feita como é feita agora. Possivelmente ela era feita através da temperatura, do calor, eu imagino, né? Ou apenas com a tinta, né? Hoje não, hoje a tatuagem ela é feita por uma técnica com agulhas, né? Com agulhas, né? Então por que o texto pega duas vezes? Porque o texto está condenando a perfuração da carne, da pele, e está condenando a marca. Então só a marca por si só já daria, né? Sim. Já daria. Por quê? Porque a tatuagem é uma marca que é feita na pele, né? Então, e por que da perfuração que eu falei? Porque hoje, conforme a máquina de tatuar, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 agulhas. 5 agulhas, né? E eu tive pesquisando a respeito disso, como que funciona. Então, essa parte da pele aqui, que é a epiderme, a parte mais externa, ela é perfurada e a tinta entra na derme, que é mais resistente, né? Por isso que a tatuagem não sai, né, do corpo, a não ser com um procedimento cirúrgico, ácidos ou laser, né? Mas não sai 100%. Então acontece de 50 a 3 mil perfurações no corpo da pessoa. Nossa. Microperfurações. Essa informação nem eu não tinha. Entendeu? Então são várias perfurações. Então, por exemplo, numa máquina que opera, que eu vi, de 80 a 150 Hz, ela vai te dar 4.800 a 9.000 perfurações por minuto. Nossa. Então são microperfurações e ali vai sendo injetado tinta na derme, né? Então, além de ser uma marca, que o texto proíbe, o texto também está condenando o quê? A perfuração. Sim. Né? A lógica aqui está dizendo que é pelos mortos, né? Mas é uma perfuração, é o princípio aqui, né? E daí o que o pessoal vai falar? Já vou adiantar aqui, né? Não, mas isso aqui é lei. Antigo Testamento, então eu creio até que seria essa a próxima pergunta, né? A gente vive pela graça. A gente vive pela graça, então não consideramos. Aí entra o fato seguinte, que o Antigo Testamento, ele é formado por ensinos ou mandamentos que são cerimoniais, ok? Mandamentos morais de Deus e, em alguns casos, sociais, que vão tratar do relacionamento social, como se fosse um código civil que nós temos hoje. Então, de fato, a parte social, civil, a gente não cumpre hoje, né? A parte cerimonial também não. Mas a parte moral do Antigo Testamento, ou seja, que vai mostrar o caráter de Deus, nós absorvemos. Por que isso? Porque a própria palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então não é só o Novo Testamento que é inspirado por Deus e útil para o ensino. A Bíblia está dizendo toda a escritura. Toda a escritura. E além do mais, irmão Joelito, em Romanos vai dizer o seguinte, ó, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito no passado para o nosso ensino, então é Paulo na época da graça falando sobre o que foi escrito no passado, ou seja, Antigo Testamento, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, ou seja,
princípios morais de Deus aqui, do caráter de Deus, nós aplicamos hoje. Quer ver um exemplo? Se eu pegar aqui Levíticos 19, versículo 28, que nós lemos, né? Uhum. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, esse fechamento, eu sou o Senhor, ele está estabelecendo algo que está relacionado à característica de Deus, ao caráter de Deus. Vou pegar uma norma cerimonial ou social. Olha o verso 27. Não corteis o cabelo em redondo e nem danifiqueis a ponta da barba. Isso era uma coisa mais relacionada à social, parte higiênica, parte cerimonial. Isso aqui realmente o verso 27 para nós não serve. Sim. Mas o 28 não. Ele é um princípio moral de Deus. Como que eu sei? O contexto. O Sim. contexto. Quer ver? Olha o 29. O que você acha do 29? Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem encha de maldade. Você acha que isso aqui é algo simplesmente social, cerimonial ou moral de Deus? Isso é moral. Moral. No Novo Testamento está escrito para você não prostituir sua filha? Não Não está. tá. Tem o princípio, Também. mas claro como esse não. Então eu deixo de aplicar? De maneira nenhuma. Porque aqui, não contamine a terra. Isso aqui é um princípio moral. Não é uma Sim. coisa particular ao povo de Israel da barba, dos Estilo tipos de cabelo, roupa. roupa. Não, ele está indo claramente apresentando um princípio, né? Sim. Então tem outras partes, você vai ver no Antigo Testamento, né? Como diz claramente assim, não matarás. Sim. Você não vai encontrar no Novo Testamento assim, um mandamento tão claro. Ou não furtarás. Sim. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não. Mas aqui não. Então, mas por quê? São princípios que nós aplicamos. Então, esse da marca do corpo, estou falando tudo isso, para dizer que é um princípio moral de Deus. Ele termina dizendo, eu sou o Senhor. Sim. São coisas que depois, nós vamos ver outras passagens, elas vão levar a uma certa idolatria, né? Porque eles marcavam imagens de répteis, de deuses e outras coisas mais, né? Sim. E assim, então o Antigo Testamento, ele é aplicado sim para nós, obviamente aquilo que é da parte moral, dos princípios do caráter de Deus, e o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 5,17, não penseis que eu vim revogar a lei, nem os profetas, né? Eu não vim revogar, mas vim Sim. cumprir. E depois ele diz, porque eu vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Tá bom? Então ele vem falando, né? E no Novo Testamento eles não falam porque essa parte moral já está imposta neles, Isso né? é uma coisa que já está... Não precisa falar mais, né? Sim, Então vamos ele não precisa falar, mas ele veio para cumprir. cumprir. Né? Mas porque isso está nele, né? Está em Jesus, já trazendo para a unicidade, né? Sim, sim. Isso já está nele, né? Então não precisa falar algo que já foi falado, né? Então a gente, na nossa igreja, eu sei que nós cumprimos isso, né? E nós utilizamos o Antigo Testamento justamente para provar para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas ficam nessa mente, tipo, não fala sobre o dízimo, por exemplo. Cara, é um tema para outro episódio. Mas as pessoas falam, o dízimo. No Novo Testamento não fala. Mas, poxa, isso aqui é algo que vem lá. Ele ensinou lá, ele O não precisa princípio falar. está lá. O princípio está lá. Né? Inclusive tem textos muito fortes sobre isso, né? Que é a questão de roubar a ele. Né? Então a gente tem essa doutrina e eu acho muito interessante, muito bom. Muito bom, porque o Antigo Testamento vai trazer fatos históricos, vai trazer Sim. como Deus pensa em agir em determinados momentos. E lá em Malaquias, capítulo 3, se eu não estou enganado, 3, vai dizer o seguinte, eu sou o Senhor e eu não mudo. Não mudo. Exatamente. Então Deus não muda. Então aquilo que Deus abominava no passado, ele continua abominando. Sim. Agora, ele pode mudar algumas regras de cerimônia, algumas regras de prática, alguma forma de chegar até ele. Por exemplo, né, que tinha que matar o animal, agora não precisa, ele já fez esse sacrifício. Mas os princípios de Deus, o seu caráter permanece. E é estranho que as pessoas que condenam ensinos do Antigo Testamento que estão lá, mas usam o Salmo 23. Verdade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vale.
Aí, verdade. Entendeu? Aí vale. Por que algumas coisas valem e outras não? Sim, Então, aqui é um princípio de Deus. Não faça marcas no seu corpo. Não faça. exatamente. E trazendo para o nosso texto e assunto, também tem uma outra dúvida que nós temos. Por exemplo, esse tipo de atitude que eles tiveram, por mais que seja sobre uma escritura de Deus, né, que foi Mateus 24:14, o texto. Isso dá para confundir com uma idolatria, por exemplo, pastor? Então, Esse ato assim que eles depende, fizeram. né? Depende. Eu vou aqui já. Foi bom que você tocou nisso para a gente entrar num outro princípio agora do Novo Testamento que condena, que vai confirmar o texto de Levítico. O que acontece? Lá em Ezequiel, deixa eu ver o texto aqui, Ezequiel, até se você puder achar aí para nós, tem algo interessante que nós vamos agora trabalhar sobre essa tua resposta e vamos colaborar com o Novo Testamento. Ezequiel 8, do 5 ao 10. Ezequiel 8, do 5 ao 10. Isso. Deixa eu trazer mais para cá para ficar mais claro. Então ele me disse: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantai os meus olhos para o caminho do norte, e vi que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. Isso, então Deus mandou Ezequiel olhar e viu, ó, no templo, na porta ali de entrada, tem imagens que estão de ciúme, ou seja, que estão ofendendo a Deus. Lá, verso 6. E ele me disse: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a nação de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário. Pois verás ainda maiores abominações. Então, o que Deus está dizendo? Olha, você está vendo o que eles estão fazendo? Isso é abominação, isso vai me afastar do templo. Eu vou sair desse santuário, porque eles estão fazendo algo que está me desagradando. Ok? Continuamos. Então ele me levou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. Ele me disse: Filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Então me disse: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Então, ok, então Deus falou, tá vendo? Você cava aqui, vê essa porta, ou seja, algo escondido, passa que eu vou te mostrar. Então Deus foi levando o profeta. Agora o profeta chegou na sala, ou seja, dentro do templo, e Deus, olha o que eles estão fazendo, olha o que eles estão fazendo. Aí vem o verso 10. Entrei e vi toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da nação de Israel, pintados na parede em Todo o redor. Então o que está dizendo? Que o que estava sendo abominável para Deus? Na parede do templo, eles estavam pintando, desenhando imagens de animais, de deuses ou pessoas. Isso era abominável a Deus. Na parede do templo. Pegou a visão ou não? Ah, tá. O templo do Espírito Santo. Quem que é o templo hoje? Nossa. O que é a parede dos templos? A pele. A pele. Nosso corpo. Nosso corpo. Então, porque lá em Coríntios 6, 19 e 20, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pintando no templo, na parede do templo, imagens de animais. Isso era abominação a Deus. Então, fica claramente, se nós hoje, vamos trazer para a graça, o templo, nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Então, muitos estão fazendo isso. Estão pintando o seu templo com símbolo de animais, de deuses, que alguns colocam, personagens, então, em alguns momentos, é uma idolatria mesmo. Não deixa de ser uma idolatria, né? Esculpida no corpo da pessoa que deveria ser o templo do Espírito Santo. Verdade.
Vamos para a próxima pergunta aqui, então. Então, o pastor até respondeu, né? Se a tatuagem ela infringe o templo do Espírito Santo. Sim. Né? Então, que já ficou a resposta já ficou clara já. Né? Ah, Então, veio desde Ezequiel, Deus mostrando, né? Olha, vai cavando que você vai vendo mais coisas, né? vendo mais coisas. E hoje a gente esconde o nosso corpo com as roupas, né? Se a gente for tentar entender Exatamente. por esse ponto. Fazendo né? esse paralelo, né? Exatamente. Mas, em resumo, então, a igreja que cometeu esse ato, ela pecou contra o Senhor? Sim, claramente, porque o pecado significa errar o alvo, né? O Uhum. pecado, ou seja, é fazer algo que vai contra a vontade de Deus, a sua lei, vai contra os seus ensinos. Aí a minha pergunta aqui é um pensamento bem interessante para nós desenvolvermos. A minha pergunta é: aonde está nas Escrituras que é para nós fazermos tatuagem? Vamos mudar o pensamento. Tem gente que fica procurando o que é proibido. Entendeu? Então tem dois tipos de vida cristã. Tem aqueles que fazem tudo aquilo que não é proibido. Ele fica caçando coisas para ver que não é proibido, eu faço. E aqueles não, que só fazem aquilo que Deus quer. Uhum. Então o Senhor disse: vocês serão meus discípulos, meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Exatamente. Ele mandou nós colocar tatuagem? Não. Ele mandou nós pregar o evangelho. Ele mandou nós amarmos o próximo. Ele mandou nós fazermos o ID. Ele não mandou ninguém tatuar no corpo. Exato. Então é o primeiro princípio. Ah, mas não é proibido. Daí a pessoa fica isso, ela fica procurando o limite do que tem, cavando coisas para viver numa vida que só faz o que não é proibido. Esse é o verdadeiro legalista. Ao passo que chamam nós de legalista. Não, legalista é esse. Nós procuramos fazer aquilo só o que Deus mandou nós fazermos. O que agrada a Ele. Exato. Entendeu? Então sim, eles pecaram. Porque principalmente quem autorizou ou incentivou isso, né? Olha o que diz o texto de Judas, verso 4. Judas, verso 4. Isso, verso 4. Judas, verso 4. Pois certos homens se infiltrarão descaradamente, os quais desde há muito tempo estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? Aqui está dizendo, homens vão se introduzir e vão converter a graça de Deus em, a tua Bíblia diz, a minha tradução diz em libertinagem. Ou seja, eu pego a graça, em vez de tratá-la como uma liberdade, eu trato ela como libertinagem, que é uma diferença entre liberdade e libertinagem. A libertinagem é você viver o arrepio das coisas, né? É aproveitar o excesso de uma liberdade para fazer coisas erradas, dizendo, isso não é proibido. Entendeu? Sim. Vou dar um exemplo prático. É nisso que nós estamos falando. Imagine que você está numa rua estreita de um bairro, de uma comunidade, um lugar assim, num bairro assim, familiar, Sim. e não tem uma placa de velocidade. Mas você sabe que ali a rua é estreita, tem crianças que estão brincando, e você vai lá e coloca 100 por hora no carro. E alguém vai chamar a atenção, não tem placa. Mas precisa ter placa? Não. Só porque não tem placa quer dizer que eu estou livre para andar em qualquer velocidade? O bom senso vai dizer isso. Ou seja, só eu entender, será que os órgãos de trânsito, as autoridades, você tem que pensar como elas pensam. Será que eles querem que eu corra aqui ou que eu ando devagar? Eu não preciso ter uma placa para dizer que eu não preciso correr. Eu não preciso ter uma placa de 40. Eu entendo o princípio da lei de trânsito, que é o quê? É respeitar o próximo. É a segurança. Então, se eu entendo o princípio, eu não preciso de placa. Sim. E é a mesma coisa da tatuagem. Eu não preciso ter um texto no Novo Testamento dizendo é proibido isso. Porque os apóstolos nem iam pensar
que um cristão ia querer fazer tatuagem. Sim, porque se ele negou a si mesmo, Negou-se a si mesmo. Eles não iam perder tempo de escrever algo disso. Mas Deus, lá no início, com o povo, já escreveu. Mas é um princípio de Deus. Eu não preciso ter lá um versículo para me dizer isso, que é óbvio. Por quê? Primeiro, é a vontade de Deus eu fazer? Ele deu ordem para fazer isso? Não tem. não. E a pergunta talvez a mais importante. Isso é para a glória de Deus? Porque, ó, vamos lá. 1 Coríntios 10, 31. Posso ler aqui? Pode ler. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, aquilo está glorificando a Deus? Sim. A tatuagem é para glorificar a Deus? Ou é para você se sentir melhor? Vaidade, talvez. Vaidade, óbvio. É vaidade. E outra, tem uma coisa pior ainda. Eu estou dizendo o seguinte, a pele que Deus me fez, me deu, não está legal. Eu vou dar uma retocada aqui, que tem mais coisa legal para eu colocar. Eu estou retocando em cima do que ele fez, que não tem como tirar. Sim, Eu estou estragando aquilo que Deus fez. exatamente. Entendeu? E olha que interessante, Coríntios 6, do 19 ao 20. Ó. O verso 20. Você foi se compraste por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Lembra? Tudo que for fazer por obra, por palavra, tudo fazer em nome de Jesus. Ou o texto que eu li. Tudo que for fazer comer, beber, tem que ser para a glória de Deus. E aqui o texto está dizendo, o seu corpo tem que ser para a glória de Deus. Então ali está glorificando ao Senhor. E alguém vai dizer assim, eu estou preparado, né? Eu já estou no que a pessoa vai pensar. Já tem que estar pronto. A pessoa diz assim, não, mas eu vou colocar um versículo bíblico, eu vou colocar lá um glória a Deus, eu Sim. vou estampar. O Pai Nosso. O Pai Nosso. Aí tem dois problemas. Isso aí é a mesma desculpa que Saul usou quando ele não matou os animais dos gibeonitas. Entendeu? Ele falou, não, eu guardei porque eu quero oferecer para adoração do Senhor. Deus ficou irado. O que Samuel falou para ele? É melhor obedecer do que sacrificar. Exato. Então, as pessoas vão usar coisas como pretexto para Deus, o que estão fazendo para Deus, que eu posso quebrar a lei. É a mesma coisa. Eu vou roubar um banco para dar oferta na igreja. Será que Deus vai aceitar? Não, mas é oferta. Não, o princípio está errado. Sim. Você está pegando dinheiro de alguém que não te pertence. Você está fazendo algo no seu corpo que Deus não quer que você faça. Então, você não veio com tatuagem. Né? Você não veio com tatuagem, então ele tinha mandado. Exatamente. Ou tinha dado um mandamento, tatuem o vosso corpo. Ele não mandou fazer. Sim. Pelo contrário, ele falou diferente. Lá no Antigo Testamento, tudo bem. Mas por que ele mudou agora? Porque antes não podia, agora pode. Sim. E se a gente for levar em consideração ali que o Novo Testamento foi grande parte escrito por Paulo, né? Fora os evangelhos, é lógico. Paulo, até o momento, ele só tinha a lei. Ele estava escrevendo ainda. Ele estava compondo ainda. Né? E Jesus usou o Antigo Testamento para pregar. Exatamente. Ele usou, Isaías diz isso, os profetas diz isso, Jeremias diz isso, o Salmo diz isso. Porque não estava pronto ainda. Sim. Né? Então eles usavam o que tinha. E olha que interessante, né? Se alguém fala, não, é para glória. Olha que interessante o que Paulo também escreveu a respeito disso. Olha que interessante. Esse texto é demais. 2 Coríntios 3, 2 e 3. Quer ler esse? 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3. Se alguém quer usar... Três. 2 Coríntios 3, do 2 e 3. 2 e 3. Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra,
mas nas tábuas de carne do coração. Então, nós somos a carta, não escrito com tinta, Ai, meu Deus. mas pelo Espírito que está em nós. Então, em vez de eu gastar tempo em incentivando fazer tatuagem, vai gastar tempo em buscar o Espírito Santo, Verdade. em pregar o Evangelho. Não adianta eu escrever Mateus 24 aqui se eu não fizer o ID. Não é porque eu vou escrever o ID aqui que eu vou fazer ele, se não tiver na tábua do coração. Exatamente. Então, tá vendo? Condenam, às vezes, que nós pregamos também sobre o exterior do homem, a santidade exterior, mas daí, aqui está dizendo, é o coração que tem que estar escrito, e não na tinta, nas Exatamente. tábuas da carne, do corpo, né? Exatamente. E o pastor tem alguma experiência que pessoas que fizeram tatuagem se arrependeram ou que viraram cristão e fizeram alguma tatuagem? O pastor tem algum exemplo para compartilhar conosco? Não, assim, o mais conhece? comum que nós vemos, e eu vou até dar uma solução para alguém, né? O mais comum que nós temos é pessoas que estavam no mundo e se tatuaram e vieram para Cristo, e daí chegam para nós e perguntam: e agora, pastor? Eu não quero mais isso aqui, não tem como eu tirar, ou sai muito caro, estou arrependido. Então, o que eu faço? Como essa pessoa, ela agora é uma nova criatura, e é outro texto também, né? Que ele nos faz nova criatura, as coisas Velhas. velhas já se passaram. O que a gente faz? A pessoa demonstra arrependimento. Você ora com ela sobre aquela parte do corpo, ela coloca a mão, o que for, ou você faz uma oração com ela, renunciando aquilo, mostrando o arrependimento daquilo, e vida que segue. Né? Vida que segue. Se for, você pode ungir a pessoa, tô consagrando meu corpo a Cristo, meu corpo, a partir de agora não vou mais fazer tatuagem, aquilo que eu fiz eu me arrependo, e eu não tenho oportunidade agora, quando tiver tira, se conseguir, mas o que vale é daqui para frente. Né? O que vale é daqui para frente. Né? Realmente é uma marca que fica, mas é uma decisão que a pessoa tomou. Se ela conseguir tirar, ótimo, né? Vai fazer bem para ela. Mas se não, ela está arrependida. Porque a Bíblia diz o seguinte: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se ele confessou e deixou, não fazer mais, alcançou misericórdia. Né? Aquilo que foi, já foi. Eu até tenho um pequeno exemplo para compartilhar. Há um tempo atrás, um colega nosso, ele tem tatuagens no corpo, né? E ele falou: olha, o melhor investimento que você faz, porque é a única coisa que você leva quando você morre. E naquele exato momento veio um texto bíblico, só que obviamente não falei para não ficar um momento constrangedor, mas veio que do corpo de nada tem proveito. De nada tem problema. Exatamente. Então, por mais que eu leve, não vai ter proveito nenhum. Proveito, exatamente. Porque o nosso corpo, a Bíblia diz em Tessalonicenses também, que nós devemos santificar espírito, alma e corpo. Esses devem ser conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor. Então, nós temos que conservar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Os três, não é só o coração, não é só a alma. Conservar, porque o espírito pertence a Deus, o corpo ele nos deu. Mas, o que a Bíblia diz? Tem um texto aqui, ó. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Exatamente. Não somos mais de nós mesmos. Então, o texto também diz, outro texto diz, Cristo vive em mim. Ok? Então, o meu corpo, a partir do momento que eu me converti, não é mais meu. Eu tenho que fazer aquilo que agrada ao Senhor. Assim como a mulher, quando casa com o esposo, e o esposo com a mulher. O esposo não pode fazer com o seu corpo o que ele quer. Ele tem que ter, biblicamente, ele tem que ter uma concordância com a esposa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7, o corpo dele pertence à mulher e o corpo dela pertence ao marido. Então, eu não posso fazer nada do meu corpo que não é a vontade de Deus. Eu tenho que perguntar para ele. Tenho que perguntar: Senhor, isso te agrada? É a tua vontade?
Agora, se eu sou um legalista, não. Eu vou procurar tudo aquilo que não é proibido, eu posso fazer. Exato. É que nem a ideia da placa que eu dei, não precisa estar escrito. Na verdade, a lei, isso aqui é revelador. Paulo vai dizer isso. A lei existe para os que não têm o Espírito. Quem tem o Espírito não precisa de lei. Aí vive pela graça. Exato. Porque o Espírito vai te guiar. Exato. E pensando nisso, se o meu corpo não é mais meu, Cristo vive em mim, não há nenhum mandamento que Jesus mandou, nós fazemos uma marca. Aí eu pergunto, se Jesus estivesse hoje aqui, ele faria tatuagem? Obviamente não. Obviamente não. E Porque sem ele contar, estaria preocupado com outras coisas, né? obviamente, né? O corpo é templo do Espírito Santo. Se o corpo é templo do Espírito Santo, nós vamos na igreja, as paredes estão tudo pintadas, com gravuras, imagens, não estão. Sim. Nenhuma igreja cristã faz isso. As paredes são limpas, né? Não tem imagem de escultura, não tem pintura. E assim, nós somos o templo hoje. Sim. E um detalhe também que é importante, daí as pessoas vão dizer assim, não, mas tem um texto de Apocalipse que diz que Jesus estava escrito na coxa dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos usar para esse texto, que eu sei que alguém vai comentar aí, né? Então, já estou me adiantando aqui. Vamos para Apocalipse lá. O pastor está prevendo todas as respostas possíveis. Possíveis. 3. Apocalipse. Deixa eu achar aqui. Eu tinha anotado esse versículo. Deixa eu pegar. 19, 16. Isso. Ó, no manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a marca está onde? Está na coxa ou está no manto? Olha lá. No manto. No manto que está sobre a coxa. coxa. Não, no manto. No manto. Se interpretar o texto. Lógico, se ele veio com uma túnica, a Bíblia diz que ele está com um manto. Como que vai aparecer a coxa dele se está com manto? É verdade. Aqui só está dizendo para localizar no manto qual altura do corpo está. A coxa Sim. que é uma referência. Tá, vamos supor, na região da coxa. Isso. É que tem umas traduções que elas não foram legais e daí dá a impressão que está escrito na coxa. Mas não é. Não está escrito, não tatuou na coxa isso. Tem gente que usa esse versículo para usar tatuagem, entendeu? Então, se você tá pensando, Já era. pensou nesse texto, já tá. Já era. Acabou para você. E é simples, né? Para nós resumir o assunto. Traga livro, capítulo e versículo que diz que nós precisamos tatuar. Sim. Se nós não somos... O texto que eu li, nosso corpo não pertence mais a nós, é a Ele. Eu quero fazer o que agrada a Ele. Eu não fico procurando o que não é proibido. Isso aí é andar na margem da lei. Sim. Não é um estilo cristão verdadeiro de andar. Entendeu? E até mesmo, sim, Major, tem coisas que são permitidas, são lícitas, são permitidas, mas não convém. Exato. E o apóstolo Paulo ensinou muito bem isso. Falou assim, ó, se comer carne escandaliza meu irmão, eu não vou mais comer carne. Exato. Comer carne é pecado? Não. Mas para alguns podia ser por quê? Porque ali na região era vendido carne que era sacrificada a ídolo. Então, se alguém me ver comer, vai se escandalizar. Aqui o apóstolo Paulo, não vou comer carne. É lícito, mas não convém. Resolvido o problema. Resolvido o problema. Porque eu estou querendo agradar o Senhor, não quero escandalizar ninguém. E a tatuagem é um assunto que escandaliza nossos irmãos, principalmente os mais conservadores. Sim. Então, se escandaliza, não vou fazer. Ah, é permitido. Não é obrigatório. Se fosse permitido, mas eu já provei que não é permitido. Sim. Mas se eu quero andar cavando legalismo, mas não convém. Vai escandalizar alguém, vai dar uma imagem ruim, né? Sim. Com isso, eu também não quero dizer que nós discriminamos os que usam tatuagem. Sim. Ah, não vou saudar ele, não sou irmão dele. Não. É uma coisa que ele fez no passado e hoje está arrependido.
né? Não vamos discriminar ali por isso, né? Mas antigamente não, antigamente havia uma discriminação. Na minha época de infância havia uma discriminação. Quando se via alguém tatuado, a tatuagem era símbolo de criminoso. Quem que usava tatuagem antes? Presidiários. Quem ia pra cadeia usava. Então, quando via alguém tatuagem, olha, foi preso. Né? Inclusive, tem tatuagens que elas realmente identificam que ele é um cop killer, né? Um matador de policial, que ele é assaltante. Tem tatuagem que fazem quando é pedófilo. Então, identifica a pessoa. Então, tem essa identificação criminal. Antigamente, hoje não. Hoje já virou um adorno, uma vaidade, né? Sim. Virou algo assim. Mas em nenhum momento é para a glória de Deus. Né? Mas hoje ainda, se você pegar os cristãos conservadores, né? As igrejas que conservam isso como a nossa, você faz parte dessa igreja, você vai lá e tatua, primeiro você está quebrando um princípio bíblico, né? Que Deus já proibiu isso, está no princípio moral de Deus. Ele não mandou ninguém fazer isso. Não é um mandamento. Não glorifica a Deus em nada. Né? Então, não se vê motivo. E escandaliza o próximo. Sim. Escandaliza os demais cristãos, né, a respeito disso. Exatamente. Agora quero agradecer mais uma vez o pastor por estar esclarecendo esse assunto. Espero que, se você tem alguma dúvida, tenha sido sanado nesse estudo. Né? Foi mais um estudo do que um podcast, né, pastor? Realmente para que nós possamos aprender e também fortalecer a nossa fé e a nossa convicção, né? Porque às vezes tem as pessoas que, mesmo estando, elas têm aquele pezinho lá, né? Às vezes quer fazer, às vezes tem esse desejo. Então isso aqui é justamente para ensinar que, olha, o que o Senhor pensa sobre isso é que... O que a Bíblia fala, exatamente. E os que querem fazer e procuram argumentos que autorizem, geralmente vão falar sobre a graça. Mas olha o que diz Gálatas 5:13, que eu quero deixar como mensagem final para todos aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou à libertinagem. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, não foram chamados à liberdade. O que é liberdade? Em Cristo, eu estar livre do pecado, eu estar livre das coisas do mundo, e eu sou feliz sem depender delas. Não dependo do álcool, não dependo da maconha, não dependo das práticas pecaminosas do mundo para ser feliz. Eu sou feliz em Cristo. Isso é liberdade. Eu não preciso de uma tatuagem para ser feliz. Né? Então, não useis então essa liberdade que nós temos, que Deus não está colocando placa em tudo. Não useis essa liberdade que Ele está deixando ser guiado pelo Espírito para dar lugar à carne. Então, esse texto ele é muito claro, né? É muito claro a respeito disso, né? Então, fica aí essa mensagem, né? Foste chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Muito bom. Agora que nós possamos seguir com Cristo e realmente, como foi dito aqui, né? Nós não vivemos para nós, né? Nós vivemos para Ele. Então, o que agrada a Ele? Né? O que agrada a Ele? Agrada a Ele fazer o ID, buscá-lo, orar, né? Jejuar. Porque Ele falou assim, ó, hoje, né, na Bíblia diz que naquele tempo os apóstolos deles, os discípulos deles não jejuavam. Mas Ele falou assim, um dia eles vão precisar. Para conversar, para ter a minha presença, eles vão precisar. E essa questão, nessa linha tão importante que até Paulo falou, tudo que você for fazer, se você tem dúvida, não é pela fé, não faça. Porque se você não faz pela fé, é pecado. Está em Romanos 14:23. Se comer não vem da fé, aquele alimento que você vai comer está com dúvida, não coma, ele fala. Mesma coisa, se sobrou alguma dúvida de tudo que nós falamos aqui, não faça. Não tatue, né? Para a glória de Deus. Né? É melhor obedecer. Obedecer do que fazer aí algo que não agrade ao Senhor. E quero agradecer então mais uma vez o pastor. Obrigado por ter aceitado o convite. Né? Foi uma honra recebê-lo aqui e esclarecer esse assunto, né? Que repercutiu aí por muitos lugares. Né? A gente recebeu até pessoas falando assim, fala sobre isso, é um assunto bom, um assunto que a gente precisa ouvir.
né? São coisas óbvias, né? Vamos dizer assim, são coisas Mas óbvias. precisa de ter a fundamentação. Mas nós precisamos que isso seja fundamentado, né? Para que as pessoas falem assim, olha, eu não sabia onde buscar. Agora você sabe. Assista esse tema, que toda a sua dúvida vai ser sanada, né? E mais uma vez, obrigado, pastor, que Deus venha abençoar, né? O pastor e sua família, né? O seu filho, que esteve aí 1 mês com o pastor. Isso, benção. Ficou um tempão aí, né? E eu também quero agradecer a minha esposa, que está nos ajudando aqui na parte Deus técnica. abençoe, irmã Gabi. E você, né, que seja abençoado também por esse programa, por esse assunto, né? Se você tiver alguma dúvida, nos contacte, comente, compartilhe, fale conosco, né? Se sobrar qualquer dúvida, converse com a gente, chama a gente, que nós vamos estar esclarecendo aí para você. Deus venha te abençoar. Até o próximo episódio. Não perca toda sexta-feira às 20 horas, por favor. Né? Assiste aí nossos episódios. E compartilhe. Compartilhe. Nos ajude e fortaleça o canal. E se inscreva no canal. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.